Olha, após trabalhar e contribuir por vários anos no INSS, a pessoa pode ser aposentada por idade, por tempo de contribuição ou por não conseguir trabalhar, quer dizer, chamada incapacidade por doença. Na legislação, não há proibição para que os aposentados exerçam atividades remuneradas. Entretanto, existem ao menos duas situações específicas em que há restrições para que os aposentados continuem trabalhando. E é sobre esse assunto que, aliás, muitas pessoas fizeram pedidos que fosse trazido aqui, e o nosso querido Marcelo Lima trouxe o assunto que você pediu, e ele está comigo ao vivo agora, que ele é educador previdenciário do INSS. Marcelo, mais uma vez, um prazer tê-lo conosco aqui, seja sempre bem-vindo, amigão. Bom, isso é uma das dúvidas que mais paira, inclusive, né, para as pessoas. Afinal de contas, os aposentados podem continuar trabalhando ou não podem, Marcelo? Boa tarde. Boa tarde, mais uma boa tarde a você, Wilson, e a todos de casa. A resposta é sim. Uma notícia boa. Podem continuar trabalhando sem nenhum problema. A grande condição é que em duas possibilidades, como você disse no começo, pode, de fato, a pessoa vai ter que optar. A primeira delas, se você for aposentado por invalidez, que hoje é a aposentadoria por incapacidade permanente. Nesse caso, uma vez que você recupere a sua qualidade, o benefício deixa de existir. E a segunda possibilidade é quando você tem, no caso, uma aposentadoria em que você foi exposto a algum tipo de risco, seja químico, físico ou biológico. E, nesse caso específico, as pessoas teriam, que ter a condição de escolher também. Então, nesse caso, isso é importante que a gente explique isso, que as pessoas só podem continuar numa área que não seja de risco. Aí sim, dá condição de continuar e ter, na verdade, um outro emprego. Notícia maravilhosa, né? Porque as pessoas ficavam com medo. Não, eu vou trabalhar no escondido, aí não assina minha carteira não e tal. Mas o aposentado, mesmo assim, ele pode trabalhar com carteira assinada tranquilamente. Não pode, se ele foi aposentado por tempo de idade, é isso? Perfeito, pode sim se aposentar e, nesse caso, a situação, enfim, deixa eu leva a aproveitar, condição. Marcelo, deixa eu trazer aqui, a nossa produção está... Por favor, pode entregar aí. Isso o microfone do Marcelo. Acontece problemas técnicos no microfone, a gente já quer te ouvir para prestar atenção nas suas informações. Poxa, então vamos repetir nesse caso quais são as possibilidades, tá? Inicialmente, então, se você for aposentado por invalidez, que hoje é por incapacidade permanente, aí, se você voltar a trabalhar, claro, a aposentadoria acaba. Ou se for exposto a algum risco. Você aposentou exposto a um risco químico, físico ou biológico, nesse caso, a chamada aposentadoria especial. Nesse caso, também, se você voltar, não pode voltar para uma área especial. Mas a resposta é sim, como falamos agora há pouco. É possível que você, aposentado, claro, volte a trabalhar e não perca a sua aposentadoria. Então, é muito importante que as pessoas saibam disso, tá? Só nessas duas possibilidades, ou invalidez ou alguma situação especial, que no caso da especial não pode voltar para outra especial, mas pode voltar para qualquer uma que não seja exposto a risco, Wilson. Muito bem, professor Marcelo Lima, legal. Vamos lá, vamos para a primeira pergunta, as pessoas querem participar com a gente, Marcelo. Vamos ver então quem faz a primeira pergunta para o nosso querido Marcelo Lima. Primeira pergunta é da Silvia dos Santos. Ela pergunta: Marcelo, eu estou aposentada e para ajudar mais na renda familiar, vou continuar trabalhando como cozinheira de um restaurante. Alguma restrição nesse caso? Dona Silvia, obrigado pela sua participação, não há restrição nenhuma. A senhora vai ganhar a sua aposentadoria, receber e também o salário como cozinheira. É importante explicar que vai haver desconto, para ela não ficar assim assustada. Mas eu já estou aposentada, vai descontar INSS para quê? Olha só, é o princípio da solidariedade. Como temos hoje um sistema de repartição simples, um entra e um sai, então enquanto a senhora não sair em definitivo, alguém paga para a senhora, que nesse caso, teoricamente, vai ser a senhora mesmo, tá? O que não vai ter é uma outra aposentadoria e nem tampouco outro tipo de benefício, como, por exemplo, um auxílio-doença, né? Que hoje é benefício por incapacidade temporária, tá bom? Mas pode trabalhar sem problema nenhum e também não tem revisão, e isso é muito importante dizer isso. No caso da nossa querida telespectadora que perguntou, ela de repente, não, eu continuo trabalhando para ajudar a família e depois disso eu peço uma revisão. Porque não tem contribuição? Olha, não tem, porque a lei já tem essa condição que não dá direito a nenhum tipo de revisão. Porque nós sabemos que a senhora está lá para ajudar a família, não foi? A senhora mesmo disse? Porque se fosse o caso, uma aposentadoria de um valor maior, a senhora não trabalharia mais. Por essa razão, há uma escolha. Eu sei que na vida real não é escolha, a senhora está porque precisa. Mas é como se fosse assim, olha, eu vou, mas eu sei que vai haver desconto, né? E nesse caso, a senhora recebe normalmente o seu salário e não tem desconto na aposentadoria, mas no salário vai descontar para o INSS.
Muito bem. O que ela pode fazer também é uma aposentadoria privada. Privada, pode sim. Tentar somar com a que ela já tem do INSS, né? É recomendável até, se ela tiver como fazer, e qualquer outro telespectador que tenha condição, né, de poupar, é sempre importante. A gente sabe que é muito difícil em razão do nome do seu salário mínimo, né, gente? Então, realmente é para subsistência. Mas quem ganha um pouquinho mais que isso, até no mínimo, começando a partir de R$50, R$70 em alguns casos, é possível fazer uma previdência complementar e no futuro, claro, ganhar um pouquinho mais. Muito bem, Marcelo, vamos lá para a segunda e última pergunta de hoje. Vamos ver quem faz a pergunta para o Marcelo Lima, pode colocar no ar. A pergunta é do Marcos André. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, estou me aposentando como radiologista. Existe restrição para que eu continue trabalhando na profissão? É porque com radiologista tem aquela exposição a radiação e tudo. Né? Olha só, aí o senhor não vai poder continuar nessa profissão. O senhor vai se aposentar e pode ser professor dessa condição em alguma escola, né, relativa à condição de saúde, problema nenhum, desde que não haja exposição. O senhor pode trabalhar em qualquer área, em qualquer situação que não tenha um risco, seja químico, físico, biológico. Para explicar isso, imagine uma situação em que ele trabalha exposto a um risco, nesse caso, um risco químico, né, ou de radiação. Ele não, mas agora eu vou trabalhar em um que seja de ruído. Não pode, porque é risco do mesmo jeito, tá? Mas não é diferente, o meu não era um, agora eu estou em outro. Não pode ser nenhum tipo de exposição. A notícia boa é que ele pode trabalhar, como eu falei, não vai perder a aposentadoria, trabalhando em qualquer outra área. E lembrando, é sempre bom, não tem outro benefício, porque muita gente diz assim, mas meu vizinho tem 2 aposentadorias. É porque ele trabalhava em 2 regimes. Ele era funcionário, por exemplo, do Estado e tinha uma condição com o INSS. Contribuiu para os 2, atendeu o critério dos 2, ele pode acumular essas 2 aposentadorias. É por isso que acontece, tá bom, gente? Então, qualquer dúvida já sabe, o telefone 135 à disposição. Eu vou deixar um recadinho final justamente para a comunidade surda. Nós estamos atendendo, você que é pai, mãe, amigo, enfim, passa essa informação adiante. Nós temos a central de atendimento em Libras, já está funcionando desde o começo do ano, o atendimento funciona de forma remota também, é só ligar para 135 ou no próprio aplicativo que está preparado, inclusive, em Libras, e você faz o seu agendamento, então, para a comunidade surda, o atendimento está sendo mantido. E eu estou falando isso porque a demanda está muito pequena, em razão das pessoas, às vezes, não saberem que existe esse serviço. Por isso que eu deixei esse recadinho final aqui, no qual eu agradeço, tá, Wilson, o espaço e a todos vocês. Excelente, INSS inclusão total. Meu irmão, um abraço, boa tarde para você, sucesso, tchau. Sempre um prazer tê-lo conosco aqui. Gente. E muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, tá bom?